Boa noite. Boa noite. Nós vamos continuar a letra Kof, então. Eu acho que hoje a gente acaba então, a letra Kof. Então vamos seguir, porque daqui a pouco vai entrar o período de Sukkot, vai ser meio complicado pra gente, né? E aí para, né? Nós vamos ter muito Tudo vinho. domingo à noite. Tudo domingo à noite. Não então. dá para ter aula dentro da açúcar. Não, Mas é Yom Tov, então Yom Tov Yom fica Tov, sem Yom. lousa, sem complicado. não, e depois tem Simchat Torah também. Precisa ficar bem pra Simchat Torah. Nesse momento não precisa ficar bem. Precisa ficar bem para Yom Kippur. Agora, depois de Yom Kippur, passou em Yom Kippur, Sim, restoire. seu rasteiro, assim, Não, sim, aí a gente já vai tá tranquilo. Muito bom. O que nós temos falado na última Não, aula? mas isso eu falei, não sei. Não, para mim não faz diferença. Vamos continuar. As outras Nós estávamos falando, lembra, da letra Kof. A gente falou sobre o lado semelhante, aliás, tem a ver com Yom Kippur também, que o lado semelhante da letra Kof, a gente estava vendo a diferença da letra Kof, da letra Rei e da letra Lamed. Você lembra da palavra Kahal? Kahal é comunidade em hebraico. Vamos desenhar e vamos lembrar. Em hebraico simples, quando a gente escreve nas letras... Oh, Baruch Hashem. Eu falei que Betzai não deve escrever, mas eu estou com vício. Quando a gente escreve a letra de forma, vamos dizer assim, a letra Kuf, a letra de forma, ela é feita assim. A letra Rei, ela é assim, tá certo? E a letra Lamed é assim. Então, qual a diferença que tem entre elas? Se a gente for desenhar elas nas letras de Torá, que a gente vem desenhando aqui nas aulinhas, tá certo? A letra Kuf, ela é desenhada assim, basicamente. Tá? A letra Rei, ela é desenhada assim. E a letra Lamed, ela é desenhada assim. Dá pra... Tá certo? Então, o que a gente já estudou sobre isso? Nós falamos o seguinte: enquanto essa letra, lembra que pode ser ou Zayin, ou pode ser como se fosse um Vav. A ideia é o seguinte: essa letra é a única das letras, fora as letras finais, que é a letra que tem no início ou no meio, que ela vai para baixo. A única letra convencional que vai para baixo. Todas as letras finais, quase todas, das 5 letras, que é chamada Zman Tzepach, tá certo? Mem, Nun, Tzadik, Pei e Chaf. Tá? Todas essas letras, quando ela final, com exceção ao Mem, todas elas descem da linha. Certo? O Tzadik, o Pei desce, o Chaf desce, com exceção ao Mem. E a gente falou que, aí tudo bem, essas são as leis chamadas Sofit. Sofit são as letras finais. Toda vez que aparece a letra Mem final, ela é escrita assim, o Nun final é assim, o Tzadik assim, o Pei assim, o Chaf assim. São chamadas as letras finais. Essas são as únicas que descem no alfabeto, porque elas estão no fim. A única letra no início e no meio que desce é a letra Kuf. E a gente estava vendo o lado negativo da letra Kuf, na aula passada, dizendo que a letra Kuf ela tem esse lado de o quê? De descer. Descer significa vazar. O que quer dizer vazar? Então a gente fala o seguinte: a letra Lamed, olha só, o oposto dela é a única letra que sobe na linha. Tá? Imagina que o sofer, quando ele escreve, ele sempre escreve o topo da cabeça assim na linha, aqui na pauta. Então seria assim, sempre... Não como a gente escreve em português, que quando tem a linha a gente escreve aqui, ó, A, B, C, a gente escreve assim. Em português, em hebraico, a linha serve para poder colocar o topo da cabeça da letra. Tá certo? Aqui vai o rei, aqui vai o vav, tá certo? Então assim se escrevem as letras em hebraico. A gente sempre usa a linha como margem referencial para baixo, assim que funciona. A única letra que sobe, tá certo, da linha, é a letra Lamed, que a gente coloca assim, ó, vai lá e pega e sobe. E a única letra fora Sofit que desce da linha, quer dizer, como se fosse aqui, tivesse como se fosse uma pauta, não tem linha, mas cada letra, nós já estudamos isso no passado, ela tem o tamanho de 3 penas, que são chamadas 3 colmos, o tamanho de uma letra. Tá certo? Esse é o tamanho convencional de uma letra. A única letra que desce, entendeu? É a letra que a gente falou, que é a letra Kuf. Quando ele vai desenhar a letra Kuf, então ele vai lá e desce para cá. Tá certo? Aí ele desce a letrinha da linha. O Pei desce um pouquinho, né? O Pei, ele é um pouquinho maior, porque ele precisa ter, não é que ele desce, ela é uma letra grande. Então ela passa de 3 cúmulos, ela é 3 cúmulos e meio. Por que ela desce? Você fez uma observação correta. Porque, na verdade, ela não é 3. O que acontece é o seguinte. Eu tenho a cabeça dela. Então, a cabeça dela é um cúmulo, tá certo? Na letra P. Ok. Depois, aqui dentro, eu preciso colocar mais um cúmulo, que é a base dela.
Então aqui eu preciso voltar mais um culmus. Então na verdade fica 1, 2, 3,5 se a gente junta um pouquinho para cá. Então ela acaba realmente descendo um pouco, mas não é descendo, ela simplesmente era grande. Porque ela precisa entrar aqui dentro, né, essa parte. A gente já falou, né, que no caso do Pei, então aqui ela vai assim, né? Que tem a letra Beit dentro dela, lembra que a gente falou que tem um Beit branco aqui no desenho? Mas tudo bem, isso é a letra Pei, não faz diferença. O que nós estamos, vamos nos focar. O que a gente tinha falado então na aula passada? Nós falamos o seguinte, que a letra Kuf é a única letra que desce convencionalmente fora o sufito. A letra Lamed é a única que sobe. E o que desce da Kuf, o que sobe do Lamed? É um Vav. Um Vav ou um Zain. Aqui a gente está vendo um Zain. E a gente falou da diferença aqui no Octava Alter Rebbe, na escrita do primeiro Rebbe, ele faz assim, tipo como se fosse um Vav mesmo, no Kuf, né? É como se fosse um Vav, assim, meio inclinado, uma cabeça, nem Zain nem Vav. De qualquer maneira, uma intermediária, né? Como parece que tem um Yud na ponta. É, assim, é como se fosse... Porque o Vav, na verdade, o que é um Vav? Um Vav, você vai desenhar um Vav convencional, é assim. Então ele faz ou nem um Vav, nem um Zain, assim, a letra do primeiro Rebbe. De qualquer maneira, é um Vav que desce, um Zain que desce, ou um Vav que sobe, né? Aqui no caso do Lamed. E a gente falou que esta daqui representa um estudo que te leva ao paraíso, tá? A gente falou que o Lamed é a cabeça que você representa o Lirmod, o estudo que te leva ao paraíso, e aqui mostra o Vav que te conecta com o abismo. Aqui te conecta com o paraíso, aqui te conecta com o abismo. Que a gente falou que esta é a razão do porquê dessa letra Kuf, então ela desce, que é como se fosse a origem da força do lado negativo. Isso é importante a gente ter isso como em mente. A gente falou que o Kuf representa a Klipá, que é a caça, que é o lado negativo. E de onde vem a energia? Do lado negativo. De onde vem? Isso tem que vir do lado positivo. Da onde do lado positivo? Qual que é a letra que representa o lado positivo que Deus criou o mundo? Que é a letra Rei. Lembra? A gente falou que a letra Rei, que Beká Hashem Tzura Olamim, está escrito no versículo que com as letras Yud e com a letra Rei, Deus criou os mundos. Com a letra Yud, o mundo vindouro, e com a letra Rei, este mundo. O mundo foi criado com a letra Rei, pessoal. Ótimo. Se o mundo foi criado com a letra Rei, então essa letra representa o lado, como Deus quer que o mundo seja criado, como a gente tem que conectar o pensamento, que é o topo dela, que é a cabeça, a fala, que representa essa perninha, e a ação, que representa essa perninha. O pensamento, fala e ação. O mundo foi baseado em 3 alicerces: Torá, Avodá, que é Tfilah, Gmilut, Hassadim e boas ações. O rei representa o lado top, vamos dizer assim, tá bom? Como que surge a letra Kuf? Quando vaza, isso que ele falou, quando vaza dessas boas ações, ó, vaza para cá, quando está vazando, imagina que isso vaza, então aqui você já tem a figura do Kuf. Se o rei vaza para cá, ó, o que vai ficar? Um Kuf. Tá aqui, Moshe. Porque pensa, eu vou falar isso no lado negativo, que não é negativo, mas você fala que ele conecta a coisa negativa. Quer dizer, ele dá origem ao lado negativo. Mas por que não pensa que ele está conectado com raízes, as raízes da pessoa, as raízes da sei lá o quê? Tem e tem. Do lado positivo a gente falou. O que a gente falou? A gente falou ao contrário. Quer dizer, a gente diz o seguinte: olha, o Kuf, ele é tão kadosh, ele é tão santo, que ele pode chegar até lá embaixo e puxar os caras que estão lá de baixo. Quer dizer, o lado positivo, a gente explicou que a descida do Kuf, ele é tão bom, quer dizer, ele é tão... Já passou de Tzadik. Tzadik era a letra anterior era Tzadik, o Kuf é Kadosh. O Kadosh é aquele que pode saltar e ir para todos os lados que a gente falou no jogo de xadrez, a gente falou que é aquele que chega a rainha, ou na damas, aquele que chegou no topo, que ele pode dar um passo maior. Então o Kuf, ele é Kadosh, não tem problema, ele pode descer, porque ele não se suja, ao contrário, ele eleva quem está embaixo. Porque ele é tão separado, ele é tão distinto e separado, que realmente ele pode trazer. Então, a energia positiva é esse que mostra, não tem problema, ao contrário, ele é tão bom que não existe perigo para ele. Mas no lado da energia oposta, então o Kuf representa essa descida da origem ao lado negativo. Ele explica que o lado negativo não tem origem por si só, a não ser que ele é um sanguessuga, que pega as suas forças do lado positivo. Tá? Aonde do lado positivo? Quando há um vazamento do rei. Quando há um vazamento do rei, dessa perninha do rei, então aqui surge a clipá, surge a letra que mostra a casca, que mostra o outro lado, que mostra
a Sitra Achra, como ele chamou aqui o outro lado do Zohar, ou como ele trouxe o Samach Mem, enfim, etc. E como não se deixar sugar? É? E como não se deixar sugar? Tem que se manter firme e forte. Tem que se manter firme e forte na linha. Como se mantém? Brincando. Nós estamos em Yom Kippur agora. Yom Kippur tem tudo a ver com essa letrinha. Entendeu? Por que essa letrinha, a gente falou que também além, e tudo que a gente veio falando, que representa esse mundo, que é a criação desse mundo, que é o propósito da criação, etc. Ela representa também, que a gente já estudou, o lado feminino. O lado feminino representa a letra Rei. Sempre o final, Rei, muda do masculino para o positivo. Yele é de Aldá, né? A gente sempre fala, né? Ish, Isha. Sempre o Rei é um sufixo feminino. É o propósito da criação. Representa a Malchut, a realeza, que a realeza é o rei, ele precisa do povo. En Melech B'Olam, não existe um rei sem povo. Representa também os 5 níveis, que aqui a gente está falando rei, representa o valor numérico de 5, tá certo? Então representa os 5 níveis da alma, os 5 nomes da alma e os 5 níveis da alma, que para nós aqui em Yom Kippur representa as 5 proibições de Yom Kippur que não se pode fazer: comer, beber, ter relações, tomar banho, e mexer com passar creme e esse sapato de couro. São as 5 proibições que tem em Yom Kippurim. Representa os 5 níveis da alma. São 5 níveis da alma e representa as 5 orações que temos em Yom Kippurim. Em Yom Kippur a gente tem a Tfilah de Arvit, Shacharit, Musaf, tá certo? Mincha e Neilá. Então a gente são as 5 orações, porque a gente chega nos 5 níveis, que são os níveis mais elevados que nos conectam com a luz infinita de Hashem. Então o 5 ele está super ligado, está conectado. O 5, o Hamza, O Amelech, a Kadosh. Hamelech, o rei. E a Shalom também. Hashalom também começa com ele. O rei está presente muito nesse período, você tem razão. Quer dizer, que mostra o lado, o rei, ou a letra rei, que mostra que é o propósito da criação. As tábuas da lei são divididas, porque não podia ter uma tábua com 10? Não, é 2 de 5. O rei é muito presente dentro desse mundo, porque esse mundo está dividido realmente em 5 categorias, né? A gente diz esses 5 que representam, então é muito forte. Então a gente tem que se manter dentro dos 5. Lembra aquela Gemara que nós contamos diversas vezes? Só para lembrar, quem sai do caminho, aquele que desce do caminho, o Reish Lakish diz, aquele que sai do caminho. Posso contar uma história do Reish Lakish? Eu me lembrei uma história do Reish Lakish. Vou me lembrar, vou te contar essa história, porque eu acho que essa história é muito bonita. Em termos com Yom Kippur, eu preciso contar essa história. Só para relembrar a história da Gemara. A Gemara pergunta por que Deus criou esse mundo com a letra Rei. Então a Gemara fala porque a letra Rei tem uma porta aqui, né? Está aberta, você quer sair do caminho, sai, você pode descer do caminho. A Gemara pergunta por que tem essa porta. Fala que se a pessoa quer voltar, ela volta por cima. Falou, se já tem uma porta aberta, por que ele não volta por aqui? Ele falou, daqui é o que ensinou Reish Lakish. Reish Lakish falou o seguinte: Abale também, quem quer sair do caminho, potrimlo, abrem-se as portas, quer sair do caminho, sai. Abale letaher, quem quer se purificar, messayeinlo, ajudam ele, então aqui coloca um pedaço de cotoco para ele bem subir, ele já sobe e já volta por cima. Assim diz Reish Lakish. Isso é uma Gemara. Agora só para contar uma história do Reish Lakish, preciso contar essa história, que tem a ver com Yom Kippur. Toma uma água. A história conta o seguinte. Isso é importante saber. A Gemara, acho que já contamos um pouquinho dessa história. Vou repetir essa história, mas só que agora com uma explicação um pouquinho diferente. A Gemara fala em Metzia da Pedalet. Olha o histórico do Reish Lakish, né? Olha o histórico. É isso. Então a Gemara começa aqui falando o seguinte. Nós já falamos sobre isso, sobre um biur de Reish Lakish, Rabbi Yochanan, sobre Parashat Noach. A gente tinha falado da diferença de tzadik, mas não vamos repetir isso, que não. Mas só para poder relembrar essa história que a gente também já contou, mas vamos ver qual é a tchuvá do Rabbi Yochanan de uma maneira mais profunda. Deixa eu contar para vocês um pouquinho dessa história. A Gemara fala em Bava Mitzvah da Peidalat, a Gemara nos conta a história de Rabbi Yochanan e de Reish Lakish. Rabbi Yochanan, ele era um sábio que vinha de uma família muito rica. Rabbi Yochanan, ele era o líder do povo judeu, ele era uma pessoa extremamente bonita, e ele era uma pessoa riquíssima. E ele era um grande sábio da Torá e vivia em Israel na época. Isso era Rabbi Yochanan. Aliás, chego. Se eu abrir, depois a gente fala isso. Se vocês me lembraram, não dá. Senão eu vou sair. Fica à vontade. Aí entra uma história da mãe do Rebbe que fala assim,
Mas isso eu lembro, depois a gente conta isso. Vamos voltar para a história, senão eu vou ficar abrindo leques não vai dar. Então, Rabi Yohanan, por fato de ele ser chamado de Rabi, todos sabem que era chamado de Rabi no Talmud, eram sábios que eles eram de Israel. Só lembram disso. O Rav era um sábio da Babilônia, Rabi era o rabino de Israel, Rabban era o título que era dado para o chefe do STF, do tribunal, era chamado Rabban, que era o chefe de todos os rabinos. Eram títulos que eram dados na Gemara. Por isso na Gemara a gente conta Rav tal, Rabi tal e Rabban tal. Então não era à toa que eles eram chamados por esses títulos, cada título representava o local de onde ele vinha ou a posição dele dentro dos rabinos. E ali tem uma história com o Rebbe, um dia vocês me lembram, a gente conta, talvez no fim. Mas voltando para a história. Desculpa, Rebbe? Rebbe era um sábio. Rebbe vem na palavra Rabi. Tá certo? Agora, simplesmente Rabi sem nome, quando o Talmud fala Rebbe Omer, isso é Rabi Yehuda Nassi, foi o homem que escreveu a Mishnah, o homem que escreveu a Torá oral. Quando o Talmud fala Rabi Omer, Rabi sem nome, quem é? Isso é o famoso Rabi, é o Rabi de todos os Rabis, vamos dizer assim, era o Rabi Yehuda Nassi, era o líder Rabi Yehuda Nassi. Isso era chamado Rabi, simplesmente no Talmud. Tudo bem. Bem, a história conta o seguinte: Rabi Yohanan Reish Lakish. Rabi Yohanan era um cara extremamente rico, família de eruditos, estudou a vida dele em Torá, era uma pessoa muito focada e um grande sábio da Torá. Reish Lakish não teve a mesma sorte, de família pobre, nós falamos. Ele era uma pessoa que teve que trabalhar para poder sustentar a família. Obviamente, ele não era bom nos estudos, ele não tinha uma boa cabeça, ele era bem forte, ele acabou se juntando com bandidos, e tornou o chefe dos bandidos. Já contamos essa história, e ele virou gladiador, e enfim, ele era uma pessoa muito forte. Então, o que a gente contou na história? A gente contou na história o seguinte, que quando, certa vez, Rabi Yohanan, ele estava tomando banho no Rio Jordão, e Reish Lakish ele viu. Ele viu um cara, falou, uau, esse cara é muito bonito. Ele decidiu pular para quê? Os sábios falam que ele queria atacar, ele queria ter relações com o Rabi Yohanan. Assim dizem os sábios. Há quem diz que ele achava que era uma mulher, há quem diz não, que literalmente ele simplesmente viu um cara bonito, eu vou traçar. Sabe como é que é os bandidos? Não tem descrição, não tem aqui discriminação. Não tem tempo ruim. Não tem problema aqui. Né? Assim conta os comentários do Talmud. E Reish Lakish, ele pulou no Jordão com esse propósito. Rabi Yohanan, quando viu ele, Rabi Yohanan falou, uau. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, olha a tua força para a Torá, você é tão forte, você é tão fortão, que se você estudasse a Torá, imagina o que não ia dar de você. A tua força que você tem foi criado por Deus para a Torá. E Rabi Reish Lakish falou, Shufrech Lenashe, e a tua beleza é para mulher, você é tão bonito, você podia ser uma mulher. Conta Rabi Yohanan naquela hora, Rabi Yohanan falou o seguinte, olha, se você estudar a Torá, eu te prometo que eu tenho uma irmã, essa irmã é mais bonita que eu te prometo ela como esposa. Ele falou, então tá bom, e assim foi, realmente, assim aconteceu. Ele começou a estudar a Torá, imagina, um cara que não tinha estudado a Torá até os 40 anos, era completamente bandido, era chefe de Torá, começou a estudar a Torá, estudou bastante Torá na prática, e acabou se tornando o parceiro de Rabi Yohanan. Você pode imaginar várias diversas discussões no Talmud de Rabi Yohanan e Reish Lakish, como esse ensinamento que a gente viu agora, esse de Reish Lakish, ele começou a ser um nome muito difundido no Talmud, virou um grande erudito da Torá, Reish Lakish, enfim, não vou contar o final disso aqui, não faz diferença aqui. A pergunta que se faz dessa história aqui, simplesmente que o Talmud que a gente contou, que o Talmud nos conta, que a gente precisa entender é o seguinte. Imagina que se um cara pula com um propósito de te traçar quando você está no rio, você promete ele para tua irmã, me fala assim, normal, o cara é chefe dos bandidos, não estou falando qualquer um, é um chefe dos bandidos, um cara... Uma troca. Um cara, nada de religião ainda, sabe, o cara era bandidão. O cara está querendo te traçar, você fala, não, fica aqui, você é tão lindo, você é tão forte, você é tão forte, tua força para tornar que lindo, eu te prometo para minha irmã, é lindo, você faria isso para você? Para teu melhor inimigo, você faria um negócio desse? Para o teu pior inimigo, você faria um negócio desse? Isso é shida que se faz? Me fala se é normal. Que salvar o Ló. Que salvar o Ló. Para estragar o da irmã? Para estragar o da irmã? Tá bom. Mas isso... Boa. Vai saber, né? Vai saber.
Hasrejola. Qual a resposta, pessoal? A resposta tem uma coisa linda e maravilhosa. Posso entrar no... Deve. Com certeza. Para a gente entender a resposta, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com Yom Kippur. Só por isso tem a ver, porque isso tem a ver com... Yom Kippur. Vai entrar em Yom Kippur. Quando entra em Yom Kippur, tem aquela cena que tem dois períodos que um judeu procura não perder em Yom Kippur. Kol Nidre e Neila. Uma pessoa, quando ela vai para o shul, ela fala, não, quero ir para o Kol Nidre. Kol Nidre, preciso do colégio. O que é a reza Kol Nidre? Vamos ser sinceros. Alguém já pegou esse texto e já leu esse texto e já procurou saber qual a tradução desse texto e qual a importância desse texto? Kol Nidre, você está falando o seguinte, é uma reza, só para curiosidade, para vocês saberem, não é todos os primeiros... Os poskim, estamos falando dos legisladores, os primeiros Rishonim que concordaram com esse texto e que concordaram com essa reza. Tiveram muitos poskim que não concordaram com essa reza. Se você for pegar a reza como um todo, é uma reza onde você está anulando promessas daqui para frente, desse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur. Assim é o nosso texto, o texto Chabad é assim. Tem alguns que tem um texto desde o Yom Kippur antigo, do Yom Kippur passado para esse, conforme a história de Rabbeinu Tam. Não vou entrar nos detalhes da Halakha, dos poskim que eles falam dos legisladores, mas eu só quero pegar o contexto que nos tange aqui, no decorrer do nosso show da aula, para a gente entender a história. É um texto onde nós falamos o seguinte, olha, todas as promessas, etc., que eu vou fazer desse Yom Kippur até o próximo ano, Deus, lá sheririm velakayamim, elas não são existentes, nidram na lanidrei, todos os meus neder, meus promessas não são, vesarana, tudo que eu proibi não é, não sei o que mais, meus então, isso é Yom Kippur. Agora, você vai lá, o Hazan canta naquele tom, veja, o conteúdo da reza não bate com a melodia, definitely não. E outro, o que é tão importante isso? E outra, não é ridículo. Vamos ser sinceros. Você está entrando em Yom Kippur, está entrando no perdão. Deus, sabe o quê? Tudo que eu prometer, de nada vale. Legal? Beleza? Pô, meu, deixa esse trecho talvez no fim do Yom Kippur. É estranho, Babu, não faz sentido nenhum. Você está entrando no dia do perdão. E eu, oração máxima, vamos escutar. O cara, transforma para o português, imagina. Deus, todas as promessas que tudo que eu vou te prometer, nada vale. Oi, legal, que super emocionante, lindo. Mas você me convenceu agora eu vou te perdoar. Tudo que as palavras você falou assim, Deus não confia em mim. Tudo que eu prometo não é promessa, tudo que eu falo não existe nada. As minhas promessas, os meus juramentos não são juramentos. Lindo, né? Maravilhoso. Preciso Yom Kippur, entrou Yom Kippur, Kol Nidrei. Não faz sentido nenhum, uma reza que acho não faz sentido nenhum. Então o que está por trás dessa reza? O que está por trás dessa reza? Behemet, o que está por trás dessa reza? Então uma explicação bonita que a gente vai entender aqui através dessa passagem da Gemara que a gente falou de Rabi Yochanan Reish Lakish. Só antes, para poder terminar o raciocínio, eu vou trazer para vocês um trecho de um livro chamado... Os Ashkenazim chamam eles de Abu Draham, assim os Ashkenazim chamam esse autor. É um legislador, um dos Rishonim, um dos primeiros autores da lei judaica, que viveu no século XIV, viveu em Sevilha, na Espanha. E ele escreveu um livro sobre as explicações das orações. Ele chamava Rabbi David Abu Draham. Abu Draham falam os Ashkenazim. Os Sfaradim falam, os Ashkenazim falam Abu Draham. A gente fala, os Sfaradim falam Abu Darham. Abu Darham, não Abu Draham. Muito bem, não faz diferença na pronúncia, é o mesmo. David, que Draham, na verdade, era uma moeda na época. Até hoje tem uma moeda chamada Draham. E era Abu Draham porque eles dominavam lá o pedaço, ele era uma pessoa rica, enfim. Então, eles chamaram, ou outros explicam que não é que ele era uma pessoa rica, e sim que a tefilá que nós usamos nas orações, ele escreveu um livro sobre a tefilá, esse livro chamado Abu Draham, dele, ele escreveu um livro sobre a explicação da tefilá, e a tefilá é chamada matbea, shetavu chachamim. A tefilá ela é chamada como uma moeda que fixou os sábios, quer dizer, a gente não pode mudar da moeda que fixou os sábios, cada moeda tinha a sua estampa, e a moeda não podia ser mudada. Então,
Quando os sábios fixaram um tipo de estilo de reza, você não pode mais procurar outro estilo de reza. Até ser fixado a reza como nós temos, cada um rezava a sua reza para Deus e pedia o que queria para Deus. Uma vez que os sábios eles fixaram, para não se perder a nossa conexão de acordo com Deus, de acordo com os sábios, como eles fixaram o trecho das orações, onde dentro desse trecho há tudo que a pessoa ela precisa. Então, nossos sábios usaram essa expressão, não podemos mais mudar as moedas que fixaram, ou seja, o stamp da moeda que fixaram nossos sábios, isso é chamado Matbea Shetavu Chachamim. É chamado a moeda que foi fincada pelos sábios. Então, por isso ele era chamada também de Abu Darham, quer dizer, o pai da moeda, do dinheiro, porque ele fixou, ele explicou para nós como é que é a reza, o porquê da reza, por que a gente não pode alterar, mas tudo bem, isso aqui é uma explicação, vamos para o bordo. Ele fala o seguinte, Rosh Hashanah, nós falamos o seguinte, olha, uma frase que a gente fala o seguinte, Hayom Harat Olam. A gente faz o toque do shofar, depois que a gente toca no shofar, a gente canta Hayom Harat Olam, cada um canta de um jeito na sinagoga. O que quer dizer Hayom Harat Olam? A tradução que nós traduzimos e nos nossos Mahzurim significa hoje surgiu o mundo, Hayom Harat Olam. O Abu Draham, ele fala o seguinte, desculpa muito, como é que a gente traduz desta maneira se não é de acordo com a tradução literal em hebraico? Em hebraico, quando você fala Hayom Harat Olam, Harat em hebraico vem da palavra Herayon, que é gravidez. Hara significa ela engravidou. Na linguagem da nossa Torá, quando a gente fala que a mulher ela engravidou, então ela Isha Hara. Hara significa com o rei que ela engravidou. Revela a palavra Herayon. Então ela está grávida, ou seja, grávida. Harat Olam significa grávida eternamente. Essa é a tradução grávida eternamente. Não só que isto, ele traz uma prova de Irmiá. Irmiau era o profeta. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Mas às vezes eu dou uma viagem, mas acompanha o raciocínio, já vai fechar. Irmiá era o profeta que estava na época da destruição do primeiro templo. E quando ele viu a destruição do primeiro templo, ele se expressou e falou o seguinte, Harat Olam Berachma. Ele se amaldiçoa, porque ele está vendo a destruição do primeiro templo, e ele fala para Deus, por que você não me deixou grávido na barriga da minha mãe para sempre, para poder assistir isto? Eu devia ter ficado Harat Olam Berachma, devia ficado engravidado, eu devia estar dentro da barriga da minha mãe para sempre, para não ver uma coisa dessa. Dali vem a expressão Harat Olam. O Abu Draham fala, se dali vem a expressão do Pasuk Harat Olam, que era engravidado para sempre, quer dizer, está oculto para sempre, como que a gente pega esta frase em Rosh Hashanah e traduz ela totalmente do lado oposto. Hayom Harat Olam, hoje nasceu o mundo. Como nasceu? Hara é grávido, não é nasceu, ao contrário de grávido, é o que está dentro. E a gente fala, não, Hayom Harat Olam, hoje nasceu o mundo. E lá Olam é para sempre, e aqui Olam você está falando que é mundo. Meu, você pegou a frase e você simplesmente deu uma nova explicação para a frase, quanto no original, que vem o versículo em Jeremias, lá em Irmiá, não é isso o conteúdo. O conteúdo lá é grávido para sempre, aqui você traduziu, nasceu o mundo. A palavra Olam pode ser sempre em hebraico, a palavra Olam é mundo. E Harat, aqui, lá, é grávido, e aqui você falou que nasceu. Então ele explica uma coisa maravilhosa. Ele falou, esse é todo o negócio. Esse que ele explica, o Budarão falou o seguinte, isso é Rosh Hashanah, isso é... A pessoa só começa um ano, a pessoa começa apenas um novo estágio na vida dele, quando ele sai das barreiras, quando ele sai da onde ele está enclausurado, quando ele sai do seu vício próprio, quando ele sai do ambiente do casulo que ele próprio se cria. Enquanto você está dentro do teu próprio casulo, você não vai ter um Rosh Hashanah, você não vai ter um ano novo. Novo você não vai ter. A gente só começa a ser alguém na vida quando a gente sai das próprias barreiras e limites que a gente se enfiou. Você quer estar lá dentro da barriga da tua mãe? Então isso Tem um não é salmo que fala isso um pouco. O 56. Sim. Mas aqui o que ele está querendo dizer? Ele diz, isso é Rosh Hashanah. Ano novo é quando Hayom Harat Olam, quando surge o mundo, é quando você sai para o mundo. E não é quando você fica enclausurado dentro do seu mundo. Agora, dá para entender um pouquinho, baseado nessa explicação,
Dá para entender um pouquinho o que é Yom Kippur e o que é aquela passagem do Kol Nidrei. Vejamos essa explicação rapidinha para a gente continuar aqui. A pessoa, durante a vida, nós temos diversos vícios e a gente se impõe de uma certa maneira, aonde a gente se impõe certas regras que a gente se diz que nós somos assim e pronto. Quantas vezes a gente não fala, eu sou assim, eu vou brigar com ele, eu não vou falar com ele, ele brigou comigo, eu não vou falar com meu pai, porque ele já está velho, não sei o que mais, meu filho não me dá respeito, eu não vou falar com ele, não sei o que mais. Na vida a gente se impõe certas normas ou até mesmo promessas e juramentos que a gente se enquadra, onde a gente diz, eu não vou, acabou, eu sou assim, não adianta, você não vai me mudar. Eu tenho isso, eu já determinei, eu já penso assim, eu já sou assim, não é você que vai mudar, acabou. Você já sabe como é que eu sou, etc. Isso significa o casulo que você vai criando para si próprio, através de promessas que você cria na tua vida, que isso são parâmetros que você não está pronto para poder mudar. Certo? Você não está pronto para poder mudar, ou até mesmo quando nem sempre é você que impõe. Às vezes a sociedade impõe isso para você. A sociedade impôs isso para você de tal maneira onde você acreditou. Você acredita, elas estão falando de você assim, tá bom, você acredita já, eu sou assim, acabou. Todo mundo fala que eu sou assim, então pronto, eu não vou mudar. Acabou, esse é o meu quadrado e acabou. Nem Yom Kippur fala, não dá para existir o dia de Yom Kippurim, não dá para existir o dia do perdão se você não acreditar em você mesmo, se você não sair do teu próprio casulo. Vem a Gemara e conta o seguinte. Reish Lakish, por que Rabi Yohanan? Vamos entender isso. Por que Rabi Yohanan, de repente, vem para Reish Lakish e fala para ele, olha a tua força para a Torá. Sabe o que ele garantiu naquela hora? O que ele garantiu com essa frase? A integridade dele. De quem? De Reish Lakish. Veja, Rabi Yohanan, Reish Lakish, o Reish Lakish, você sabe o que ele era? Nunca ninguém falou uma palavra boa para ele. Desde criança ele foi condenado, ele era o burro, ele era forte, no segundo ele era o bandido, nunca ninguém viu o lado positivo dele, nunca ninguém. O que Rabi Yohanan ele viu? No potencial desse homem forte, ele viu, olha, se esse homem forte, ele aproveitasse o potencial que ele tem para a Torá, ele foi a primeira pessoa na vida de Reish Lakish que foi falar algo positivo para ele. Olha, se você estudasse a Torá, meu amigo, você ia ser tão grande. Aí ele falou, não é possível, o Rabino está falando isso para mim. Um cara está falando isso para mim, todo mundo me chamou de bandido, todo mundo me chama o chefe dos ladrões, todo mundo me fala que eu sou forte, que eu arrebento os animais, que eu não sei como é que eu sou uma vila de raia, que eu sou um animal feroz. Todo mundo me olhava da minha força para o lado negativo, para o lado do mal. De repente veio um cara falando, não, que toda essa força que eu tenho eu posso usar a Torá. Ele falou, uau. Esse cara parece ser muito autêntico e verdadeiro. Ele está olhando uma coisa positiva, será que vale a pena? Será que eu tenho realmente essa força? Por que ele está me falando uma palavra como essa? Ele está me falando uma palavra boa, quando todos me condenam. Por que ele está falando isso? O que isso causou dentro de Reish Lakish? Causou que ele fosse tentar buscar algo que ele tinha dentro, e de fato ele tinha dentro, ele explorou e ele virou um gigante da Torá, por conta de duas palavras que alguém falou positivo para ele. Que viu o lado positivo dele e tentou com essas duas palavras tirar o que? Ele do casulo que ele próprio se criou, que a sociedade criou, e quando ele saiu do casulo, pronto, ele virou uma outra pessoa. Pessoal, Yom Kippur. Se a gente quer ser perdoado, se a gente quer ter realmente um ano novo, se a gente quer ter perdão, a primeira coisa que a gente entra em Yom Kippur, a gente precisa saber que tudo que a gente colocou sobre nós mesmos, tudo que nós prometemos sobre nós mesmos, tudo que falam sobre nós mesmos, tudo que a gente se auto-intitula, o que a gente acredita que nós somos, a primeira coisa a gente tem que se livrar disso. Kol Nidrei, Vesarei, tudo que eu gerei sobre mim, tudo que eu acredito que eu sou sobre mim, tudo que eu prometo que eu sou sobre mim, La Sherim, Velokayamim, nada existe. O primeiro passo de Yom Kippur é você abrir esse casulo e falar, eu não sou isso que falam sobre mim. Eu sou muito mais, eu tenho muito mais dentro de mim. Eu tenho um potencial que, se eu pudesse explorar esse potencial, eu não sei onde eu vou chegar. Você não tem noção onde eu posso chegar. É um auto-perdão, né?
Começa aí, senão, se você não tem esse primeiro estágio de você acreditar no teu potencial em si mesmo, que a gente vem falando durante essas aulas que a gente vem esse ano, falando da Tefilá, que é nós mesmos, é nós conosco. Yom Kippur começa assim, você tem que acreditar em você. Não precisa jogar tudo para ele. Não, você tem um potencial gigante. Ai, mas eu falei que não vou falar com ele. Tudo é besteira. Ah, mas prometi. Besteira. Lá, xerindo, lá, que isso não acontece, não existe. Isso não deixa essas besteiras, esses pensamentos, ou esses juramentos que você fez sobre a sua vida, que só te levam para coisa ruim e besteira, deixa de ser bobo. Um bobo. Eu não quero deixar assim bem gravado, alto and clear. Mas é isso mesmo. Sabe? Lógico. Aí sim, entra Yom Kippur. Sabe o que acontece depois disso quando você fala? Começou Yom Kippur. Você fala o seguinte, olha, você fala para Deus, eu entendi. Eu vou sair dessa porcaria que eu me fiz, que eu acho que eu não sou mais religioso, isso não é para mim, isso não pode, eu sou assim, eu não sou assim. Nada disso existe. Deus, eu estou abrindo mão de todas essas porcarias de promessas que eu fiz durante o ano, achando que isso não era para mim, etc, que eu não mereço, que eu não sei o que. O que é? Agora eu vou ter que ir na minha, eu vou ter que fazer aquela... O que é isso para mim? Não tem nada, o que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Eu vou abrir mão de todas essas promessas, esses juramentos que eu fiz durante a vida, que eu achava que não sei o que, etc. Bom, você começa assim, Yom Kippur? Começou? O que faz depois de Yom Kippur? Shechianu. Agora sim vai Shechianu. Primeira coisa que você fala depois do Kol Nidrei, Shechianu vekimanu vegianu las manazé. Fazer uma abraçada de Shechianu. Agora sim. Você pode, obrigado Deus por ter me mantido vivo, obrigado por ter me dado uma vida nova. Agora você pode dizer que você tem uma vida nova. Você já se livrou de todos... André! Pronto, pode falar direto. De toda a besteira que você se autocolocou. De que você... Pronto. Estava entalado. Olha que era isso que estava. Estava entalado. É isso, agora saiu. Agora saiu. Saiu um bom drag. Está perdoado. Está perdoado. Eu tenho que pecar antes de Yom Kippur, senão que vou pedir perdão em vão. O pecado foi criado para quê, Dani? Claro. Para pecar. Exatamente. Senão não ia criar o pecado. O pecado foi criado para a gente se retificar e subir cada vez mais, ativar, etc. Isto é... Rabi Yochanan, essa é a história que eu lembrei, nós estávamos falando. Isto é Yom Kippur, assim começa Yom Kippur. Deu para entender agora um Kol Nidrei de uma maneira diferente? Kol Nidrei é outra coisa, pessoal. Agora Kol Nidrei, isso não tem mais o que falar. E todo mundo, o cara está cantando, lindo. Pega o texto, não faz sentido. Claro que faz sentido. Se liberar de tudo que nos ofusca, que nos abate, que nos condena, simplesmente por besteira. Se a gente for ser verdadeiro conosco mesmo. Yom Kippur é o que se exige, é verdade. A nossa verdade é a nossa essência com a essência de Deus. Se você for verdadeiro com Deus, você vai ver, realmente tudo que você prometeu sobre você, e muitas dessas promessas, nada, besteira, por orgulho, por, sei lá, status, você não quer dar o braço a torcer, você quer se mostrar que você não faz mais na sociedade, lá xeririm velakayam. Tudo é besteira. Mas não é fácil. Quem falou que é fácil? Não é fácil. Mas tudo tem um princípio. Vamos lá, escuta, fala 3 vezes, você fala isso diante de Deus, tudo que você vai fazer, né? E acabou, sabe? Assim começa um ano. Aí você pode, aí vem tudo. Você tem um potencial, a gente tem um potencial, sabe, extraordinário. Essa é a pura verdade. E Yom Kippur a gente começa assim. A gente começa, calma aí, deixa eu me abrir mão de tudo, sair do casulo, aí o maratona nasce o mundo, surge um novo mundo, vamos sair da barriga. Tem pessoas que querem ficar direto engravidado, quer ficar grávido a vida inteira, essa pessoa não nasce. Irmial estava falando lá, eu queria ficar grávido o tempo inteiro. Tem pessoas a vida inteira escolhem ficar dentro da barriga da mãe e não surgem, tem um potencial gigantesco, podem fazer tanta coisa na vida. E fica enclausurado na vida que optou para a vida. E afinal de contas ele sabe do potencial que ele tem, mas ele prefere ficar lá enclausurado, não sei o que mais ele não faz, o que tem que fazer. Yom Kippur, vamos começar, sabe, tudo branco, tira a mancha, vamos sair, vamos nu, que medo a gente tem, sabe, lá xerino, lá acabou, não existe, tudo que a gente impôs não é, vamos olhar isso de uma maneira diferente, assim começa o Yom Kippur, é bem diferente, se começa o Yom Kippur desta maneira, é uma maneira... Se a pessoa tem essa consciência, a pessoa precisa ter essa consciência. Despertar dentro dele. Precisa despertar isso dentro dele. Dani, tem uma pergunta, voltando no alfabético, pode aterrizar um pouquinho?
Eu não sei, você está falando muito. Desculpa. Não tem que Você está desculpar. aqui para falar. Tem números 5, 7, 13, que são números muito fortes. São números primários. Tem no judaísmo uma coisa sobre números primários? Números primos. Primos, sei lá. Números primos. Só em hebraico é... São números primos, divisível por um e por não ele mesmo. divide só para eles mesmos. Por um e por ele mesmo. Olha, com certeza deve ter, mas eu desconheço. Sabe quem escreveu sobre isso e se aprofunda muito sobre isso? Tem um rabino que chama Rabbi Yitzhak Ginsburg. Esse é Rabino Ginsburg. Rabbi Yitzhak Ginsburg. Ele que tem tem um um livro site, dele. entra no site Gal Enai. Gal Enai, ele é um matemático. Esse homem, se você vai olhar o que ele escreve, ele fala lá, ele é um grande matemático. Eu estou lendo justo o livro que ele escreveu sobre É sobre o isso? 913. Tá. Que Então, ele ele fala, fala- Então, eu escutei recentemente dos uma... formatos dos números e tudo. Michigaço. Com números É uma- primos, Vale a é pena. uma loucura. Vale a pena depois fuçar. Quem curte isso aí, mas ele chega a É muito cada impressionante. cada coisa maravilhosa, um negócio Vitor, extraordinário. posso voltar pro... Qual a visão do Rebbe sobre Sobre... Yom Kippur? Veja, a gente já contou uma história que eu na verdade, eu queria contar uma história. Queria, nunca mais? Não, vou contar. A gente quer que você conta, porque você quer contar. Essa letra Kof não vai acabar hoje. Não vai acabar. É no Kippur. Kippur não é com Kof? Não, pronto. Então não vai acabar hoje. Tem outra importância. A gente tem muitos anos pela frente. Oi, vai. Minha família, tudo bem? Eu vou contar essa história porque eu acho que essa história é uma história magnífica. Você perguntou sobre a ideia de Yom Kippur, mas a gente já contou uma história uma vez do Rebbe que é importante sempre olhar. Eu vou repetir essa história um pouquinho. Lembra que uma vez tinha um Hassid de outra linha que passou no Rebbe e ele estava estranhando a maneira como o Rebbe aproximava as pessoas que estavam não tão próximas do judaísmo. Então o Rebbe uma vez falou numa audiência particular muito forte essa frase, muito forte. Não, uma vez o Rebbe ele se expressou, e de novo, não é uma receita popular, não estou falando que esse deve ser o approach, mas olha como é a visão de um tzaddik quando olha o lado positivo. O Rebbe chegou e falou para o cara numa audiência particular, e isso mexeu com ele. Ele ficou próximo, depois do Chabad, e apreciou muito mais o Rebbe por conta dessa visão que o Rebbe ele se expressou nessa audiência particular. E o Rebbe falou para ele o seguinte: se tem uma pessoa que... Tornou público isso? Oi? Tornou público, então. Eu tenho um livro que conta a história, então quer dizer, isso vazou? Então nós temos essa história, vazou o rei que vazou, é o Kadosh. Isso é o Kadosh, que vai lá buscar pessoas que estão lá fora. Olha o que o Rebbe falou. Se tem um Yid, o Rebbe falou para ele naquela audiência particular, para aquele judeu frum, para aquele judeu religioso, ele falou: se tem um Yehudi que ele acorda no dia de Yom Kippurim, ele escova os dentes, ele vai tomar um bom café da manhã, ele pega um jornal, ele lê o jornal, ele acende um cigarro e fuma. E depois que ele já está com a barriga cheia e não sei o que, ele decide ir passar durante 2 horas na sinagoga, no show, para poder ver, convidar, beijar a titia, a vovó, a mamãe, não sei o que, etc. Lá. E depois ele sai, vai com o carro, vai trabalhar, não sei o que mais, etc. Lá. Então todo mundo observa e vê o lado que ele profanou. Mas por que ninguém vê que 2 horas ele cumpriu Yom Kippur? Durante 2 horas, um Yehudi, ele cumpriu o Yom Kippur. Assim o Rebbe olhou e falou para aquele judeu. Porque a gente tem que olhar sempre o lado negativo. 2 horas. 2 horas ele estava no show. 2 horas ele Ficou ficou 2 na horas no sinagoga. show. Só? 2 horas na sinagoga. O nosso religioso fica lá 10 horas. Então, tá bom? Por 2 Mas horas ele olha cumpriu. olha como o Rebbe olhou. O Rebbe olhou o seguinte: meio copo durante cheio. 2 horas, aquele Yehudi, ele tá... Me permita contar essa história. Essa história vocês vão entender melhor. Tudo bem, essa é uma história que o Rebbe ele falou para mostrar como a gente tem que olhar o lado positivo. Essa história é uma história que é uma história que comove, uma história que realmente mexe com... Essa história conta em Israel que um rabino chamado Rab Chaim Weintraub. Esse rabino Chaim Weintraub, ele tratava, ou acho que ele trata, acho que ele vive, porque essa é uma história, creio ser recente. Ele trata com jovens que saíram do caminho da religião e jovens que realmente desceram com a letra Kof, desceram feio, desceram mesmo. Pessoas que se afastaram, pessoas que drogas, pessoas com
com piercing e tatuagem. Estou falando essa linguagem porque não é costumeiro dentro do meio religioso, inclusive proibido conforme a lei judaica, a questão de ter tatuagem, etc. Não vamos entrar em detalhes aqui da Halakha, só estou querendo dizer o quanto que esses jovens se distanciaram. E esse Chaim Weintraub, ele dedica anos e anos para o grupo de pessoas, para esses jovens. O que quer dizer se dedica? Ele vai aonde eles estão, ele vai para a boca do fumo, conversa com eles, vai para o bar, conversa com eles, ele vai para os buracos da vida para poder literalmente transmitir palavras da nossa fé, mostrar como eles são queridos, como eles são amados, para não deixar eles estarem desconectados do Criador do Universo. Certo? Muito bem. A história conta que assim eles se dedicam para um grupo durante muito tempo. E o filho dele, o caçula, tinha 3 anos de idade. Uma história conhecida, uma história bonita. O filho dele ia fazer 3 anos de idade, então tem aquela cerimônia que chama cerimônia de Opshernish. Você corta o cabelo de uma criança, de um menino, assim é um costume, acho que é nazi, tem alguns fadimes também assim costumam fazer, que não cortam o cabelo do menino até os 3 anos de idade. E naquela primeira cerimônia se convidam pessoas para poder cortar o cabelo da criança, comparado ao fruto, né, de 3 anos. A Torá nos proíbe comer o fruto de uma árvore durante os 3 primeiros anos, então e o homem é comparado à árvore da terra, para Shat Shoftim, que a gente já falou sobre isso no passado, então é um costume de não se cortar o cabelo de uma criança durante 3 anos. Enfim, ele convidou o mundo religioso que ele frequentava e convidou o grupo de meninos para virem para essa festa. Obviamente os meninos gostavam tanto desse homem que vinha, que se dedicou horas da vida dele para ir para os bares, então eles retribuíram e foram para a casa do rabino no dia do corte de cabelo. Obviamente o mundo religioso, vocês sabem, depende de qual mundo religioso que não está acostumado com esse tipo, há uma grande divergência, então as pessoas olham, infelizmente, não estou falando que é o correto, mas assim ocorreu na história, que muitos olharam torto. Que história é essa que ele está trazendo? Nego de piercing, tatuagem, esses caras, não condiz com a festa religiosa, está trazendo pessoas que são afastadas, etc. E o rabino não estava nem aí, estava feliz com que esses jovens eles vieram para o corte de cabelo do pequeno filho dele. Muito bem, foi o corte de cabelo, foi a festa, a cerimônia. Muitos criticaram as visitas, mas ficaram, sabe, uma festa do cara, tudo bem. Dia seguinte, a criança, em seguida ela foi para a escola, para o Heider no dia seguinte, estava na sala de aula, e a criancinha ela falou, olha, agora eu estou com dor de cabeça um pouquinho. A professora falou, olha, vai no quarto aqui do lado, porque eles tinham para crianças de 3 anos, vai lá, deita um pouquinho e pronto, vai passar. A criança deitou, a professora foi chamar, infelizmente, né, a criança faleceu. A criança faleceu. E pode imaginar o pai, né, e os pais, né, numa situação como essa, e enterraram a criança e fizeram um shiva. E durante o shiva, esses 8 desses jovens vieram para poder consolar esse Chaim Weintraub, que estava numa cena muito chata. E eles vieram consolar ele. Então, os religiosos, de novo, estavam lá vindo, achando estranho esse pessoal vindo. E quando terminou a reza, os 8 vieram para o Chaim Weintraub e falaram para ele o seguinte, olha, Rabino, eu queria que você soubesse que nós aqui decidimos, por conta do ocorrido e pelo mérito do seu filho, nós decidimos cumprir um Shabbos. Esse Shabbos que vem do Shiva, nós vamos cumprir por conta da elevação do seu filho. Ele ficou muito emocionado. Ele agradeceu, levantou, abraçou cada um deles, etc. Lá. E eles saíram. Quando eles saíram, as pessoas mais próximas que já estavam até aqui com essa gente, frequentando antes do corte de cabelo e agora no Shiva, etc., falaram para ele, tá vendo? Você se dedicou horas e horas e anos a fio com esses jovens. Você deixou muitas vezes de tomar conta dos seus filhos, para poder ir lá nessas bocas, não sei o quê, para poder conversar com eles. O que eles vêm e falam, vamos cumprir um Shabbos. No mínimo eles podiam voltar para o caminho, ou pelo menos um ano, fazer Shabbat por conta do teu filho. Eles têm que vir e falar, decidiram, vamos se sacrificar, vamos um dia
Um dia vamos fazer Shabbat. É isso que valeu a pena, tudo você, esse seu trabalho? O Chaim Weintraub falou para eles o seguinte: olha, se vocês me perguntassem hoje, se Deus viesse para mim, ao contrário, e me falasse, faz um pedido, me faz um pedido, qualquer que seja ele na vida, sabe o que eu iria pedir? Eu iria pedir para Deus, para que Deus me devolvesse meu pequeno filho, para passar comigo um Shabbos. Eu ia sentar com meu filho do meu lado, só para saber, é o último Shabbos, vai ser o último dia. É o dia que eu vou poder me despedir dele. Eu não me despedi do meu filho, eu não tive essa chance. Sentar do lado dele, cantar Shalom Aleichem, dar para ele de comer, abraçar ele, beijar ele, colocar ele na cama, acordar ele. Ficar com ele às 24 horas. Eu iria pedir para Deus ficar com meu filho um Shabbos apenas 24 horas. E agora, Deus está tendo 8 filhos que estão voltando para 24 horas para ficar com ele. E vocês estão falando que isso é uma coisa pequena. Fala mais alto, desculpa. Fala. Me fala. Sem palavras. Me fala. Só que balde que mais. Deixou de chorar. Isso é uma história. Por que é essa história? Por que a gente conta essa história? Yom Kippur está chegando, tá? As pessoas estão vindo para a sinagoga. Vai vir pessoas que você não vê o ano inteiro. Que a gente não pode ser aquelas pessoas que vão olhar para o outro com cara feia. Eu nunca veio. Não é assim, isso não é judaísmo. Sabe o que a gente tem que ver? Olha quanto Deus está feliz que essa pessoa ela veio agora para o show. Ah, ela veio ficar 1 hora, não tem problema. Ela veio ficar 2 horas. Ele veio. Ele veio. Ele está aqui. Sabe o que é para Deus? Um filho que ele voltou para meia hora, que não fala com ele 1 ano inteiro. Você não gostaria de ficar com teu filho meia hora? Por que a gente não olha dessa maneira? Porque a gente tem que olhar de uma maneira sempre taxativa. Falar, olha, o cara não cumpre, não faz. Isso não funciona. Não é para cobrar. Isso não funciona. Isso é Yom Kippur. Você fala essa ideia de Yom Kippur, porque a gente tem que olhar assim, porque a gente tem que olhar de uma maneira negativa. Isso não é o approach certo. Isso não é a maneira correta de se ver as coisas. A maneira correta de se ver as coisas é falar, olha como Deus está feliz que você veio, eu estou tão feliz de te ver. E não falar, olha, você só veio agora. Como outros lugares falam. Não podia fazer mais bonito, chegar meia hora. Por que você está reclamando? Por que que... deixar de ser chupado na vida. Desculpa. Aqui virou um Fabrinha. Tá errado. Eu sei o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo. Mas é melhor só ficar se cobrando. E você já se olhou no espelho? Quanto você tinha que ser melhor? Não. Sabe, a gente tem que olhar de uma maneira diferente as coisas. Deus está feliz que um filho ele voltou para casa. Se ele ficou 1 hora, ficou 10 minutos. Ótimo. Podia melhorar? Tudo pode melhorar. Você também pode melhorar. Você não pode melhorar? Então a gente não tem que olhar o lado negativo, tem que olhar o lado positivo. Mas Dani, eu acho que isso, quanto à religião, quanto a tudo, pensar desse jeito, porque você se julga superior ao outro. Você não é superior. Quando? Pensando quando você olha negativamente, está claro. falando. Claro. Esta turma religiosa, eles acham que eles são valem mais do que eu estou aqui no Reza, não vale. Eles são corregedores. Estão sempre te corrigindo. É uma coisa, a pior coisa. Isso aqui é mais. Essa é uma história. Essa história é uma história, pessoal. Isso contou o Rebbe? Não. Oi? Isso contou o Rebbe? Não. Isso é uma história onde em Israel de uma pessoa. Oi? Não, eu fiz a ligação com o Rebbe, que o Rebbe falou para aquele judeu, olha, aquele judeu veio 2 horas. Por que você olha da maneira? Por que a gente olha de uma maneira negativa? Não é para olhar assim na vida. Na vida você só sai quando você fala, sabe o quê? 2 palavras falou Rabi Yochanan Paresh Lakish. 2 palavras falou o sábio para um bandido. Você é bom. Você é forte para Torá. Não precisou mais nada. O cara virou um sábio no Talmud. Acreditar na coisa boa. Claro. O que ele olhou? Ele olhou uma chama que estava escondida dentro do bandido. Mas ele tem a visão de ver. Isso tem o dom de ver. Sim. Porque tem pessoa que fala isso, eles vão matar você mais rápido. É verdade, eu concordo. Mas olha quanto uma boa palavra pode ser capaz de fazer. Faz muito mais uma boa palavra do que o que você ficar... E vou te falar uma coisa. Tem mais uma história, já viu contar história.
Rabi Shimon, a Gemara fala em Yoima. A Gemara fala... Hã? Aqui tem gente um pouco... Puxa, tem cadeira aqui, pessoal, vocês não escutam, vem aqui do meu lado. Please. Não consigo gritar, preciso cantar Yom Kippur. Senão, você prefere que o Yom Kippur fique abaixo e aqui fica alto? Você conseguir Toma. cantar por 5 minutos já tá bom. Oh, isso aqui é o legal. O lado positivo. Canta por 5 minutos que já tá bom. Delícia. Boa, boa. Quando você der aula, pega o Bota mais microfone. perto, bota mais perto. Mames, tem aqui lugar, pessoal. Ok. Eu vou lá bem perto. Oh, tá zé. Agora sim. Zita Haniderik, ó aqui. Senta do lado do Rabino. Ó, que lindo. Maravilha. Se não escutar agora, tira o lenço. Descobre a orelha. Veja, na história diz assim, tá escutando melhor agora. Reb Shimon, a Gemara falou Eu vou assim. dormir. Agora vamos concluir com essa história. Vamos dar uma história interessante. A Gemara conta que Rabi Shimon, ele era um sumo sacerdote, tá? Rabi Shimon, ele era um dos que remanesceu dos 120 sábios da grande assembleia. Isso estamos falando no final do primeiro templo. Na época do final do primeiro templo, ele reinou, quer dizer, ele foi Kohen Gadol durante 40 anos, diz o Talmud, foi o sumo sacerdote durante 40 anos. A Gemara conta, isso está uma lição boa para a vida, que tem a ver com o que a gente falou até agora, pelo menos está conectado com aquilo que a gente falou até agora. A Gemara conta, não sei se eu já falei isso no ano passado, não, acho que não. Então, Rabi Shimon ben Lakish, Rabi Shimon Rabi Shimon Atzadik, ele era chamado de Shimon Atzadik. Ele era um Kohen Gadol, ele aparece no Perkei Avot, né? Shimon, Mishalei, Knesset Agdolah, aparece no primeiro capítulo da Ética dos Pais. Então, esse homem, ele entrava todo ano em Yom Kippurim, faz parte do serviço de Yom Kippurim, entrar um único dia no ano no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Trazia... Numa pá trazia a brasa, e depois trazia o incenso, e assim trazia lá na frente, fazer o que tinha que fazer. Ele contou o seguinte: todo ano, quando eu entrava dentro do Kodesh HaKodashim, ele contou, ele via um vulto de um homem de branco velho, roupa branca. E ele saía feliz da vida. Um dia, um Yom Kippur, ele entrou, ele viu o mesmo homem velho, só que com roupa preta. Quando ele viu, ele ficou muito abalado. Ele saiu. Imediatamente ele falou para o pessoal, falou, escolhem outro Kohen Gadol. A partir de agora, escolhem outro Kohen Gadol, assim ele falou. De fato, passou em Yom Kippur. Ele adoeceu em Sukkot e depois de 10 dias ele faleceu. O que aconteceu? Se conta o Talmud. Agora os sábios interpretam o que aconteceu aí, o que está atrás dessa história. Para começar, como é que ele pode ver uma pessoa dentro do sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, quando era proibido, sequer um anjo está lá dentro. Não podia ter ninguém, apenas o Yom Kippur, o Kohen Gadol. O que quer dizer? Ele via uma pessoa. E o que quer dizer branco e preto? O que está por trás disso, de branco e preto? O que ele está vendo? Eu não vou entrar em toda a explicação do Remame Pano, que valia a pena aqui entrar uma explicação de um sábio que ele, como ele explica toda essa passagem do Talmud. Enfim, mas eu vou chegar na conclusão final. O que importa aqui para poder resumir, porque senão isso já levaria mais, mas é uma explicação realmente maravilhosa. E vamos lá. Então, dizem nossos sábios quem ele viu. Quem era essa pessoa que ele viu? Nossos sábios falam que quem ele viu era Yaakov Avinu, era o patriarca Yaakov. E quando ele via aquele Yaakov Avinu representava, é o homem que representa o povo judeu. O homem que representa o povo judeu, se a gente pode voltar na história, seria Jacó o patriarca. Por que Jacó? Porque Abraão teve também Ismael, Isaac também teve Esaú, e o único que é o pai das 12 tribos, da onde a gente vem, é Yaakov. Então, se a gente pudesse voltar a história a um homem que representa o povo judeu como um todo, seria Jacó. Jacó, aliás, o Zohar fala, a Kabbalah fala que ele era, na verdade, uma reencarnação de Adão. Assim, ele fala que ele veio retificar o pecado de Adão. Adão era um para toda a humanidade e Jacó era um para todo judeu. Ou está escrito Shufrei de Yam, está escrito em reencarnação, está escrito Shufrei de Adam Arishon, Shufrei de Yaakov, Shufrei de Adam Arishon. Essa é a linguagem do Zohar, que a beleza de Yaakov, o patriarca, é igual à beleza de Adão. Então quem era? Esse era Yaakov Avinu. Agora,
que quer dizer branco e preto? Então ele falou o seguinte, branco representa o lado positivo, e o preto, vamos imaginar, que seria o lado negativo. Enquanto ele entrava no templo e via o judeu com um lado branco, quer dizer, ele via o lado positivo, ele falou, eu posso continuar ainda no meu serviço. Quando ele saiu e viu Yaakov vindo com as vestes pretas, quer dizer, ele não conseguiu mais ver o lado positivo, ele entendeu que ele tinha que passar o bastão. Pessoal, é uma grande lição, muito importante. Isso aqui é só uma passagem de Yom Kippur, isso é uma grande lição. Qual é a lição? A lição é o seguinte, nós somos educadores, todos têm filhos, são professores, alunos, contatos, enfim, ali, etc. Ou até mesmo o próximo, o seu semelhante. Nós devemos acostumar a olhar o branco. Não importa o que teu filho fez, não importa qual pecado a pessoa se encontra, etc. Todo mundo tem um lado branco. E você precisa olhar o lado branco de todo mundo. O dia que você vai olhar o lado preto, diz o Talmud, abandona o cargo, não seja mais pai. Você não está pronto para ser pai, você não está pronto para educar, você não está pronto mais. Você tem que entregar para um profissional que vai poder enxergar o lado branco. Se você enxerga o lado preto, você abandona teu cargo. Ele próprio viu o lado preto, ele falou, não posso mais ser Kohen Gadol. Como é que eu posso pedir para o povo de Israel perdão no dia de Yom Kippurim se eu estou vendo o lado preto? Isso significa que eu não consigo mais olhar o lado positivo de alguém, eu tenho que entregar, eu tenho que jogar a toalha. Eu tenho que entregar para um profissional, eu tenho que entregar alguém que vai olhar o lado branco. Nós não podemos nunca apenas olhar o lado preto, isso aqui é errado. Por isso vem o Arizal fala. O Arizal fala que Yaakov, que era aquele velho, que o Shimon, ele vinha, ele representa, são as mesmas letras. Yaakov tem Kuf. Olha a letra Kuf voltando no Kuf. Yaakov são as letras de Akiva. São as letras de Akiva. O que quer dizer Akiva? Só falta o Aleph. Mas Yaakov é Akiva. São os choros de Akiva. O que é Akiva? Akiva era o judeu que amava qualquer outro. Aquele que dizia que amar o próximo como a ti mesmo, esta é a grande regra da Torá. Aquele que enxergava o lado positivo e branco de cada um. Pessoal, a gente tem que aprender a ver isso, começando de nós mesmos. Nós temos que sair do nosso casulo, desse lado preto que tenta nos encobrir, etc. A gente precisa primeiro olhar consigo mesmo e sair do nosso casulo. Olhar o nosso lado positivo no Kol Nidrei e se desprender de todo o lado negativo que a gente tem. Em seguida, a gente tem que olhar assim, o nosso cônjuge, assim, os nossos filhos, assim, os nossos alunos, assim, etc. E ver sempre o lado positivo de cada um em um. E aí sim a gente vai se desprender de toda coisa ruim. Aí acabou, isso aqui puro. Capará é limpeza. Você vai se limpar de toda coisa ruim. Basta você saber olhar, procurar olhar o lado branco e nunca o lado preto. Se a gente tem que olhar o lado preto, se a gente perdeu, às vezes acontece. Você tentou. Agora você não consigo mais ver o lado positivo. Sai do papel. Entrega para um profissional, porque assim não dá para você mais influenciar alguém. Ficamos por aí. Um bom marca acima. Por que usa aquele... Por que usa